O grande impasse da questão do estresse pós-traumático, por que utilizar novas ferramentas, novas técnicas, né? É como ele se for. Tá? Qual a grande questão? Né? Um trauma, ele provoca memórias que se fazem numa parte subcortical do cérebro. Imaginando o cérebro como uma mão. Tá? Nós temos toda uma parte de corticalidade, nós temos uma parte subcortical, que é o nosso sistema límbico, que é a nossa amígdala hipocampal, que dá o registro emocional daquilo que eu sinto. Percebe? Né? O que o trauma faz diferente de outras situações, como uma depressão, ou como alguns quadros de ansiedade, ou algo parecido? No trauma, naquele lugar onde existe essas memórias que fazem o que a gente chama o conteúdo emocional de uma situação, aquilo que você não consegue controlar com pensar, tudo aquilo que você não consegue controlar com pensar, ele é subcortical, né? Ele é procedimental. Né? E quando você tem um trauma, a gente tem uma reação muito interessante, que é uma reação de defesa. Tá? Isso a gente tem, isso um cachorro tem, isso um lagartinho tem, uma formiga tem, que é fugir, lutar ou congelar. E quando eu congelo, isso quem fala não é só eu não, isso quem fala é o Scher, o próprio Skinner, o próprio Levine, né? Que fala o seguinte, quando eu congelo, faz essa memória subcortical. Né? E isso não pode ser trabalhado com palavras, isso é o grande empecilho de estresse pós-traumático. Tá? Não adianta mais eu apenas ressignificar a experiência, mostrar para a pessoa que ela pode sentir diferente a respeito disso. Eu preciso desativar essa memória procedimental, que são esses gatilhos. Né? Quem já foi assaltado sabe, tá? Se eu fui assaltado por alguém de boné branco, toda vez que eu vejo alguém de boné branco, eu tenho aquela sensação de que a pessoa vai me assaltar. Né? Mesmo eu sabendo que a pessoa não vai me assaltar. E eu tenho aquela reação de pânico diante da situação que eu perco o controle, eu não consigo controlar como pensar. Por isso, o estresse pós-traumático pede um tipo de procedimento, um tipo de intervenção diferente. É o que a gente chama de neuroterapia. Como eu posso estimular o corpo e esse corpo estimular o nosso cérebro a processar mais rapidamente uma experiência? Né? Técnicas hoje, como o processamento rápido de informação, né? Como o CardioMind, que usa da coerência cardíaca, usa do coração para, de alguma forma, trabalhar essas memórias procedimentais, né? O próprio congelamento de imagens, né? São fundamentais hoje no trabalho terapêutico com estresse pós-traumático. Não adianta só eu pedir para a pessoa que ela pense melhor sobre isso, que ela ressignifique essa experiência, se ela não fizer, né, essa intervenção nesses processos mais internos do cérebro. O que é uma memória procedimental? Só para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Tá? Se vocês pensarem a primeira vez que vocês pegaram um carro para dirigir, aquela história de tirar o pé da embreagem, acelerar com o outro pé, passar a marcha, né, era quase impossível. Quantos de nós não pisaram na marcha, no freio com o pé esquerdo? Né? E depois de uma semana? Como é que era isso? Depois de um mês, hoje vocês pensam para dirigir? Não. Por quê? Porque já virou procedimental. Se você pensar, você não consegue. Depois vocês testem fazer isso. Né? Tenta dirigir pensando, vê que é quase difícil. Isso é igual tocar um instrumento pensando. Né? Depois que você automatiza, isso vai. Né? E o grande impasse, a grande questão do estresse pós-traumático é como eu ataco essas memórias procedimentais. E essas técnicas, como o PRI, como a acupressão, como a coerência cardíaca, o CardioMind, né? Como o congelamento de imagem, vem justamente para compor, né? Para entrar nesse buraco, nesse vazio dos gatilhos traumáticos, das memórias procedimentais. Aquilo que aciona em mim sem o controle do meu pensamento. Tudo aquilo que eu aciono a partir do controle do meu pensamento é cognitivo. Eu tenho um sistema de crença, por exemplo, acho que eu não consigo fazer aquilo. Isso me dá um desconforto emocional, isso é cognitivo. O que eu chamo de subcortical, o que eu chamo de processamento subcortical, ou memória subcortical, é aquilo que eu não controlo com o meu pensar. Eu tenho que arrumar outra forma de controlar, e essa outra forma são esses procedimentos fantásticos da formação em terapia do trauma.